Sexta-feira, você sabe, é dia da coluna Quero Saber. Você, assinante, entrou no site da Globo News e escolheu saber mais sobre um tema que interessa a todo mundo. O reajuste dos aposentados e o fim do fator previdenciário, aquele que corrige o valor das aposentadorias. As mudanças foram aprovadas esta semana na Câmara e agora seguem para o Senado, mas correm o risco de serem vetadas pelo presidente Lula. Quem vai responder as suas perguntas é o especialista em Previdência, Kaysô Beltrão, professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Professor, a gente vê várias perguntas semelhantes, muitas perguntas, muita gente preocupada e alguma confusão. Então vamos por partes. Primeiro, pegando três perguntas semelhantes, o Celso Santana Camargo diz o seguinte: quem já se aposentou terá direito a receber o reajuste relativo à perda que teve com a aplicação do fator previdenciário quando de sua aposentadoria, que é mais ou menos o que pergunta também a Márcia dos Santos. Sou aposentado desde março de 2009 e por causa do fator previdenciário recebo apenas 48% do meu salário da ativa. E só terminando, Jaime José Gonçalves também. Se o fator previdenciário for extinto, como fica a situação de quem se aposentou com ele, com o fator previdenciário? Terá que recorrer na justiça para rever a sua aposentadoria ou só quem se aposentar depois do fim do fator previdenciário que será beneficiado? Em princípio, só quem for aposentado depois se for eliminado realmente o fator, que seria beneficiado com esse novo cálculo, a não ser que a lei que fosse votada incluísse alguma disposição transitória falando sobre esses casos entre os períodos, nesse período onde houve o fator previdenciário. Agora, e a situação de quem está para se aposentar, então? Daí corre isso, tipo, peraí, dou entrada na minha aposentadoria agora, espero definir essa situação, como fica? Eu acho que o melhor seria esperar definir a situação. Mas eu espero que realmente o fator não seja aprovado, porque isso significaria um grande retrocesso, quer dizer, um aumento das despesas na Previdência. Eu acho que o nosso sistema não aguentaria. Aliás, vamos aproveitar para explicar exatamente como foi criado e por que o fator previdenciário, o que ele é exatamente, porque além dessas perguntas que nós temos agora, tipo, eu fui aposentado sem esse benefício que talvez venha a acontecer, muita gente fala, fator previdenciário, eu também quero, se tem um fator eu quero, quer dizer, as pessoas, vamos esclarecer exatamente o que é o fator previdenciário e para que ele foi criado. Na verdade, o fator previdenciário, ele basicamente reduz o benefício para quase todo mundo quando pede o benefício, né? Então, ele é um fator basicamente redutor. Historicamente, o que aconteceu foi que quando teve a votação para a inclusão de uma idade mínima para aposentadoria, isso não foi aprovado. Foi aprovado para os funcionários públicos, mas não foi aprovado para o regime geral. Então, mas houve uma mudança na Constituição dizendo que o benefício de aposentadoria seria baseado nas contribuições previdenciárias, coisas que antes não dizia que seria a média, se estava explícito que seria a média dos 36 melhores dos últimos 48. Então, para tentar contornar a situação de não ter passado a idade mínima, o governo propôs, na época era o Valdec Ornelas, eles propuseram, o Ministério propôs, então, uma fórmula para ajustar esse benefício. E dessa forma, na época, se a pessoa se aposentasse exatamente com a idade que tinha sido proposta para a idade mínima, ele não teria perda nenhuma. Então, abaixo dessa idade, ele teria perdas e acima dessa idade, ele teria ganhos. Quer dizer, para quem está preocupado, eu não sabia que existia o fator previdenciário, também quero, não quer. Em princípio não quer não. Ninguém quer o fator previdenciário. A não ser que queira reduzir. Uma pergunta, o reajuste do Elson, não tem sobrenome aqui, o reajuste dos aposentados é retroativo a 1º de janeiro? Tá, em princípio, se houver esse reajuste, né, da forma que foi votado, seria da época que teve o benefício, né? Então, isso está garantido. A Tânia Portela Tassiano pergunta o seguinte: quero saber se o fator previdenciário pode ser derrubado por medida provisória ou se isso seria inconstitucional. Na verdade, eu acho que ser derrubado por medida provisória não resolveria nada, porque as medidas provisórias também são temporárias, elas têm que ser votadas depois. Então, as medidas provisórias, elas servem por algum tempo, mas se elas não forem votadas, elas caem automaticamente. Então, tem que ser aprovadas.
O João Carlos Nunes de Lima faz um desabafo aqui. Por que, acho que não é nenhuma pergunta, é mais um desabafo mesmo. Por que é tão difícil conceder aumento para os aposentados que tanto fizeram por este país ao longo de sua vida? Eu acho que parte da questão é, nós talvez fazer uma diferença entre o que vem a ser um reajuste por causa da inflação e o que vem a ser um aumento. Então, na verdade, o que a Constituição promete e garante seria a manutenção do valor. Então, nesse caso, a gente estaria falando somente do reajuste. Então, você ter ganhos acima da inflação daria ganhos reais. Então, para isso, dependeria de ter um caixa para poder fazer isso. Então, isso precisaria, por exemplo, que todos os trabalhadores tivessem, pelo menos, reajustes superiores à inflação, coisa que não está acontecendo. Não? Uma pergunta que talvez muitas pessoas estejam nessa situação. Eduardo Lucas, adquiri direito à aposentadoria em 2005 através da Justiça, mas parei de contribuir desde essa época e vou solicitar a aposentadoria agora. O cálculo será feito desde o início das contribuições ou desde o início até hoje o fator vai ser aplicado ou não? O fator, vejamos, se o fator... Se acontecer do fator cair. Se acontecer do fator cair, não será, né? Mas, em princípio, ele vai ter o cálculo, digamos, o coisa fala do 80, ele teria que se explicitar isso melhor, mas ele vai pensar, o cálculo é em cima dos melhores anos, melhores contribuições desde 94. Então, se ele parou de pagar, ele não está contando esse tempo, mas também não está contando. O fator previdenciário, tempo de contribuição ajuda a aumentar o valor. Então, se ele tivesse contribuído, mesmo com o fator previdenciário, ele estaria aumentando o valor do benefício. Bom, sem dúvida, muita gente com muita dúvida a respeito do assunto. Eu agradeço a presença aqui no estúdio do especialista em Previdência, Kaysô Beltrão, para dar esclarecimentos. Ele é professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos.